Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane, eu venho aqui todos os dias gravar vídeos sobre as realidades do mundo espiritual, reforma íntima, baseado muito na doutrina espírita, mas não necessariamente. É um compromisso que eu tenho de estudar diariamente, e aí para manter esse compromisso eu venho aqui e gravo com vocês, compartilho com vocês, mas deixar bem claro que eu não venho aqui de forma alguma como aquela que sabe muito, mas como uma aprendiz que está aqui aprendendo, se esforçando e compartilhando aqui o processo de aprendizado. Então hoje eu vou ler para vocês um texto do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Na Revelação da Vida, lição 176. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos, capítulo 4, versículo 33. Pois é, no Velho Testamento, em vários momentos fala que é proibido conversar com mortos. Acho que é Deuteronômio, alguma coisa assim. Só que no Velho Testamento fala olho por olho, dente por dente. A lei do talião. E Jesus veio, a primeira coisa que ele quebrou foi essa lei. Falou assim, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. E todas as outras leis, não poder trabalhar no sábado, aqueles rituais, oferendas para pagar os pecados, para se purificar, todas essas leis Jesus quebrou. Vamos lembrar que essas leis foram leis civis. Na época de Moisés, os espíritos eram muito brutos, eram muito ignorantes. E aí, eram necessárias essas leis para poder conter as pessoas. Mas Jesus já vem em outro contexto. E ele quebrou essa lei do olho por olho, dente por dente. Mas ele também quebrou outra lei, essa de não conversar com os mortos. Como? Aparecendo ele mesmo, em espírito, mesmo com o corpo de carne estando morto. E ali Jesus foi o maior médium que já existiu na face da Terra. Ele curava, ele apareceu em vida depois de morto, ele previu o futuro, antes dele ser crucificado, ele foi meditar no monte e ali ele já sabia todo o tormento que ele iria passar, que Pedro iria negar ele 3 vezes, que Judas iria traí-lo, ele previu o futuro, ele conseguia enxergar a alma das pessoas, ele conseguia enxergar a vibração das pessoas, ele sabia da história das pessoas. Então, assim, Jesus veio quebrar várias leis, e uma delas que ele quebrou, que é muito visível, é nítido, tá na cara de todo mundo, foi essa, não conversar com os mortos. Ele veio, ele mesmo, morto em carne, mas vive em espírito, e conversou com os apóstolos. E o dia de Pentecostes, aqui, essa passagem de Atos dos Apóstolos, o dia de Pentecostes foi uma das maiores manifestações mediúnicas que já houveram na Bíblia. Essa coisa de falar línguas estranhas, xenoglossia, é uma habilidade mediúnica de falar línguas desconhecidas ou entender línguas desconhecidas. Os apóstolos curavam, os apóstolos eles eram libertos da prisão, com guardas na porta. Então, assim, foi a maior manifestação mediúnica que já houve na Bíblia, foi o Pentecostes, quebrando todas as leis que não poderia conversar com os mortos. Na verdade, não é muito recomendado, porque a maior parte dos espíritos que tem aqui na face da Terra são espíritos com pouca luz. A Terra, de um modo geral, toda ela é um umbral. Tem um umbral mais denso, que é onde a gente chama de umbral mesmo, mas até as esferas superiores são regiões umbralinas, menos densas. A Terra é um mundo de provas e expiações. Aqui, todos nós somos muito endividados. Então, se você for ter comunicação com os espíritos, principalmente a nossa vibração ainda é muito baixa, a gente só consegue comunicar com esses espíritos que têm a vibração muito baixa também, exceto um ou outro mais iluminado. Mas, de um modo geral, os espíritos conversam com a gente o tempo inteiro, eles nos intuem, eles nos orientam, mas através da intuição, é uma coisa muito sutil.
e jamais obrigam a gente a fazer algo que a gente não queira. E são os espíritos nobres, tá? Os espíritos com pouca luz, nossos irmãozinhos das trevas, esses sim são insistentes para que a gente faça aquilo que é melhor para eles. Vamos continuar lendo aqui. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sob princípios cristalizados e inamovíveis. Não, eles não iniciaram o cristianismo em cima de dogmas, em cima de regras. Eles quebraram as regras dos judeus. Eles iniciaram a doutrina cristã baseada no amor e no serviço ao próximo. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual. Segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Uma das coisas assim mais importantes que existe no mundo espiritual, a hierarquia é muito bem definida, só que ao contrário aqui da Terra, que é onde as pessoas fazem muita confusão, quanto mais elevado é o posto, mais o espírito se coloca a serviço dos demais. Aqui na Terra, quanto maior a hierarquia, mais serviçais tem para fazer todas as coisas que lhe cabem. No mundo espiritual é o oposto, mas existe uma hierarquia muito bem definida, ordem, disciplina, horários. Quando a gente vai fazer o evangelho no lar, tem que ser toda vez o mesmo dia da semana, o mesmo horário, porque os espíritos também se organizam. Aqui eu estou tentando criar uma rotina para que eu possa estudar e gravar todos os dias no mesmo horário, para que eles possam também se organizar. A ordem e disciplina é fundamental no mundo espiritual para os espíritos de luz. Eles trabalham o tempo inteiro. Aqueles que acham que depois que morre vai para o céu e vai ficar vendo anjinho tocando harpa e o dia inteirinho batendo perna, colocando as perninhas para o alto sem fazer nada, lê do engano. Lá no mundo espiritual, espíritos mais elevados, né? Espero estar entre eles. A gente estuda e trabalha o tempo inteiro, não tem tempo de descanso. Espíritos não dormem, quanto mais elevados eles são, menos eles têm necessidade de dormir, de comer, dessas coisas mais materiais. Eles trabalham incessantemente, eles estudam, e eles estão o tempo inteiro aqui. Um dos trabalhos deles é ser anjo da guarda. Imaginou quanta trabalheira que deve ser anjo da guarda da gente, tanto que a gente é elevado, tanto que a gente é teimoso, tanto que a gente ainda faz coisa errada, eles têm que estar lá o tempo inteiro, nos amparando, nos guiando, nos orientando, nos intuindo, para que a gente não faça escolhas erradas, para que a gente faça as melhores escolhas para nós e para os outros. Os senhores da guarda dá trabalho, eles trabalham muito. Só imaginar o trabalho que vocês dão, que a gente dá, né, para o nosso anjo da guarda, já dá para ter uma noção do que é o trabalho dele. E é o mínimo, eles ajudam muito mais gente, eles fazem muito mais obras. Fora da caridade não há salvação, então eles estão o tempo inteiro servindo aos outros. Quanto mais nobre o espírito é, mais ele serve aos outros espíritos. Então, aí eles cultuavam a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas eles também amparavam o espírito do povo, estavam entre os humildes, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos da nova fé. Aqui a gente está falando nessa questão de Jesus, que veio quebrar essa lei, de não conversar com os mortos, que estava na Bíblia, mas nem todo mundo vai entender isso, e está tudo certo. A gente tem que compreender as pessoas que não entendem isso ainda, mas é muito confortador para nós que acreditamos na vida eterna, que o espírito é imortal, que quando alguém querido morre, a gente pensa, nossa, essa pessoa está sendo premiada, ela não tem a necessidade mais de estar aqui na Terra, vivendo todas as provas e expiações inerentes aqui da Terra, ela já cumpriu a missão dela e em breve iremos reencontrar. Então, é muito confortador essa visão de mundo. Mas aqueles que não pensam assim, também não tem importância. Cada um vai fazer até onde o seu entendimento é capaz de ir. A fé não tem que ser uma coisa dolorosa, não tem que ser uma coisa invasiva, não tem que ser uma coisa obrigatória. Jesus veio quebrar todos os dogmas. A gente não tem o direito de colocar dogmas em nome dele. A gente tem sim, para seguir o exemplo do Cristo, compreender as pessoas, por que elas são do jeito que são.
e deixar cada um conforme a sua capacidade, conforme as suas obras, conforme o seu entendimento, conforme aquilo que for mais confortável para ela acreditar. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Então, quando a gente sabe que a verdadeira vida é a vida eterna, que o nosso espírito é imortal, todas as provas aqui da vida são só passageiras, que aqui é só um estágio material do ser espiritual, e que se a gente sair vitorioso dessas provas aqui da vida, quando a gente desencarnar, a gente vai ter uma vida mais digna, uma vida melhor, a gente vai sair daqui da Terra como vencedores. Isso nos dá mais resiliência, mais fé em Deus, a gente não revolta contra Deus quando aparece um desafio, a gente não blasfema, a gente não fica querendo impor a nossa vontade, a nossa visão de mundo. Porque se a vida for só essa vida aqui, a gente vai querer ser feliz e ter prazer o máximo do tempo. E muitas vezes a vida é repleta de desafios, de situações difíceis que a gente tem que superar. E quando é o caso de expiações, é uma vida inteira. E aí a gente pergunta por que tanta desigualdade, por que tanta injustiça. Mas de repente é o espírito que está pedindo aquilo ali para quando ele chegar no mundo espiritual, ele chegar como vitorioso, ele ter reparado uma falta, ele ter adquirido as virtudes que ele veio para adquirir. Mas essa certeza, essa paciência é só quando a gente acredita na vida futura e compreende que a verdadeira vida é a vida eterna, que tudo aqui é passageiro, é efêmero, e que os verdadeiros patrimônios que a gente vai levar conosco é o conhecimento moral que a gente adquire aqui na Terra e o intelectual, né? Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser do além-túmulo. Eles eram judeus, eles foram os primeiros a serem tocados quando Jesus apareceu para eles em espírito. A primeira pessoa que Jesus apareceu foi para Madalena, né? Algum motivo há para ter sido assim, a gente, enquanto estiver aqui, não saberemos. Mas qual que foi a primeira reação dos discípulos? Falar que Madalena estava mentindo. Eles foram lá para ver por conta própria, e aí eles quebraram várias e várias crenças a respeito da vida após a morte e começaram a ter fé na vida futura. E eu até arrisco a falar que eles começaram a compreender com mais profundidade o que Jesus tentava ensinar para eles. Meu reino não é desse mundo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A verdadeira vida é a vida futura, a verdadeira vida é a vida eterna, e por aí vai, né? Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitiam-lhe a convicção de que o mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Jesus não tinha morrido, ele continuava entre eles. Aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei eu. Eles começaram a atrair as pessoas e começaram a propagar essa certeza da imortalidade de Jesus, que ele estaria sempre com eles. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os judeus eram muito racionais, a discussão que eles faziam nos sinédrios era puramente intelectual, racional, entendimento, os doutores da lei. E ali os apóstolos vieram, e Jesus, né, como aqueles que mais amavam, não aqueles que mais explicavam. Tem coisas que são inexplicáveis, quem vai explicar Deus? Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. Então, quanto mais eles divulgavam os propósitos de Jesus, os propósitos de Deus, mais eles tinham graça. Cuide primeiro das coisas de Deus, que o resto vos será dado por acréscimo. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. É o que eu tinha falado. Primeiro é um consolo, você saber que a morte não encerra o nosso vínculo com as pessoas amadas, mas também o conhecimento indiscutível da mortalidade.
E a gente começa a ter uma visão de mundo diferente quando a gente tem essa visão que somos imortais. A morte não nos assusta tanto. A gente ama, sim, a vida, mas para de ter medo da morte, para de ficar com raiva de Deus com essas questões relacionadas à morte. Entende que é tudo algo necessário para que a gente aprenda a trabalhar o desapego. A morte, todos nós temos que aprender a trabalhar o desapego das coisas materiais. E a morte vem para ensinar todo mundo isso. Até hoje ninguém escapou vivo da vida. Mesmo as pessoas que foram curadas por Jesus, todas elas morreram. É algo que todos nós teremos que passar, rico, pobre, negro, branco, índio, homem, mulher, idosos, adultos, crianças. Cada um tem o seu momento, mas é uma questão de, assim, vir aqui na Terra, cumprir o seu propósito, fazer o reajuste que precisa ser feito, elevar o que necessita ser elevado, adquirir as virtudes que precisa adquirir e depois seguir em frente, caminhando na vida espiritual, como espíritos cada vez melhores. Por que essas crianças de hoje, elas nascem mais inteligentes, mais sábias do que os adultos? Porque elas já reencarnaram várias vezes. Elas já reencarnaram mais do que a gente, elas têm mais conhecimento, mais conteúdo moral e intelectual dentro delas. Uma criança já nasce sabendo mexer no celular. Essas crianças são muito mais inteligentes. Cada vez que passa, elas vêm mais inteligentes. Por quê? Porque o patrimônio delas, todo o conteúdo que elas já adquiriram em outras vidas, elas estão trazendo junto delas. E o conteúdo moral também. Então, não é de se espantar que estejam cada dia mais inteligentes. São espíritos mais antigos, são espíritos mais lúcidos, a grande maioria das vezes. Mãe, cadê o sabonete? As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, porque a fé sem obras é vazia, congelando as ideias em absurdos afirmativos. Cada um tem o direito de ter sua crença, mas a fé sem obra é vazia. Se você pensa, por que você está fazendo isso tudo? Por que você tem que ter resignação? Por que você tem que confiar em Deus? Por isso que tem muitos ateus aí, porque é muito cheio de dogma, muito cheio de regras, que as pessoas não entendem. Eu tenho que acreditar porque alguém falou que eu tenho que acreditar. Não, você tem que acreditar porque você é um ser imortal. Se você não passar para as coisas que está passando nessa vida, se você fugir do seu desafio nessa vida, você vai ter que voltar em outra vida e vai ter que passar por tudo novamente, e mais aquelas outras coisas que precisaria encontrar na outra encarnação. Então, não é acreditar porque os outros mandaram a gente acreditar, não é para ter dogmas e regras, mas é para ter entendimento do que a gente está fazendo aqui, que é quando a gente compreende, a gente sabe o que é o melhor para a gente fazer, o que nos espera do lado de lá. Então, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual. Todos nós iremos ter a nossa ressurreição. Consagrado pelo Divino Mestre, que voltou ele mesmo das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Então, todos nós teremos nosso momento de ressurreição. Não será algo só de Cristo, de Jesus. Todos nós somos Cristos em potencial. A gente um dia ainda vai evoluir, a gente vai ser espírito puro. Isso para a gente pode esperar isso, mas que a gente não tenha medo da morte, que a gente compreenda que a verdadeira vida é a vida eterna. Existem várias crenças, que a gente não se pegue a dogmas cristalizados, a regras, só para poder controlar as pessoas, mas que a gente aprenda a compreender o que a gente está fazendo aqui na Terra, qual que é o nosso propósito, e por que as coisas são do jeito que são. E se Deus é bom, é justo, é soberano, não haveria explicação para haver tanta injustiça e tanto sofrimento na face da Terra. E o Espiritismo vem explicando isso. Então é isso, espero que vocês gostem. Deixem seus comentários, eu aprendo muito com os comentários de vocês. Curtem, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Um beijo, fiquem com Deus.